Olá, seja bem-vindo ao especial de fim de ano do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Cada conversa é uma oportunidade de conhecer e compreender melhor a experiência humana, seja ela vivida no esporte, nas artes, na aviação, no trabalho ou na vida cotidiana. E para alegrar e inspirar este fim de ano, eu preparei este especial 2025 com as mensagens finais deixadas pelos convidados ao longo do ano. Foram 19 episódios publicados com pessoas de diferentes áreas e experiências de vida pessoal e profissional. São aqueles momentos finais da boa conversa aqui no podcast Outra Visão, em que cada entrevistado compartilha uma ideia, um pensamento ou uma reflexão. É muito bom, inspirador, produzir este especial de fim de ano. Muitas vezes é de arrepiar. E por isso eu quero compartilhar com você. Nestes 5 anos, o podcast Outra Visão se consolidou como um espaço de jornalismo independente na internet, dedicado à escuta atenta e a boas conversas. Cada episódio registra trajetórias, projetos e conquistas de pessoas incríveis que ajudam a ampliar o nosso olhar para o mundo. Aos entrevistados, meu muito obrigado por confiarem suas histórias a este podcast. Obrigado a toda a audiência que nos acompanha desde o início dessa jornada. Que 2026 traga boas conversas e novas oportunidades de ouvir e ampliar o olhar com outra visão. Te agradecer muito pelo carinho, pela atenção, por mais uma vez compartilhar um pouco da sua história e dessa travessia específica, que agora eu sei que em breve eu terei outra entrevista para fazer com você, se Deus quiser, sempre na torcida aqui, te acompanhando pelas redes sociais. Gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final, um recado, uma reflexão para a nossa audiência, entre tantas coisas bacanas que você já deixou registrado aqui. Eu não sei se foi isso que eu falei lá na outra entrevista, mas eu gosto muito de falar que eu tenho até essa frase tatuada aqui no meu braço, que é: o inacreditável só acontece quando você tenta. E no verbo tentar tá implícito tudo isso que a gente conversou aqui agora, que a gente conversou lá no episódio de Morro de São Paulo, né? Planejamento, disciplina, treino em condições adversas, treino de tudo que é jeito, tem que treinar muito, porque é treinando muito que a gente erra muito, errando muito que a gente corrige, né? Resiliência, né? Resistência, mas principalmente amor, né? Principalmente amor pelo que você faz. Então, não deixe ninguém destruir um sonho seu porque acham que é impossível, né? Porque eu sempre ouço isso, Paulão, sempre ouço isso. Ah, não, mas isso que você vai fazer é impossível. Mas como é impossível? Você já tentou? Não. Então você tá falando que é impossível como? Né? E assim, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos porque o mundo tá cheio de gente dando opinião, sabe? Mas tá faltando gente que vivencia, sabe? Porque quem vivencia tem propriedade para falar, né? Tem propriedade, não tem opinião. Mas o mundo tá cheio de gente dando opinião, que é aquela pessoa que fica sentada no sofá, atrás de um IP anônimo, né?
só comentando ou querendo te derrubar né, nas redes sociais. Então não dê ouvidos a isso, não dê ouvidos a isso. Se você tem um sonho, seu sonho é grande, mas ele é seu sonho, né? Não é seu? Então você tem que fazer acontecer, você tem que correr atrás e fazer acontecer. Né? Então tem que treinar fisicamente, tem que treinar mentalmente, tem que treinar espiritualmente, porque o desafio, quando ele é grande, ele exige tudo isso. E a sua experiência, as suas experiências comprovam que essa persistência tem um caminho de belas conquistas e de união também de pessoas, né? E a gente... Esse é o verdadeiro significado do esporte para mim, sabe? As conexões que a gente faz, sabe, Paulão? Desde as conexões que a gente faz na água, treinando, né? No esporte no geral, como por exemplo, eu conheci uma mulher fantástica na Augusta, né? Que é triatleta, mas essas conexões, eu te conheci, né? A gente criou uma amizade, exatamente, né? Então isso não tem preço para mim. E acho que o mundo perde muito, né, ao não considerar o esporte como uma ferramenta prioritária na educação, né? Então hoje você vai para as escolas e as escolas estão preocupadas com a nota do Enem do aluno. Gente, já foi isso. E outra, é preciso dar saúde mental para as nossas crianças, nossos adolescentes. A saúde mental vem com o esporte. Até para ele poder tirar uma nota boa no Enem, até para ele poder conseguir essa maratona de estudos, né, que é o ensino, atualmente é o ensino médio e o terceiro ano e o Enem, né? Eu tenho um filho de 20 anos e outro de 18, o meu de 18 acabou de se formar na escola, acabou de entrar na universidade, então assim, o esporte dá disciplina, o esporte ensina a perder, ensina a ganhar, ensina a perder e continuar, levantar a cabeça e continuar. O esporte ensina a trabalhar em equipe, muitos esportes são coletivos, né? E o esporte dá saúde mental, então assim, nossa, para mim, o verdadeiro significado do esporte é conexão, é usar como ferramenta prioritária na educação, sabe? Eu poder hoje ser uma inspiração para crianças e adolescentes é uma honra para mim, sabe? É uma honra. Reflexão, pensamento, alguma mensagem para a gente encerrar essa nossa conversa hoje? Tá, claro. Bom, primeiro de tudo, obrigada a você por estar sempre honrando nós, profissionais de ramos diferentes, né? Sempre dedicado e curioso, né? E interessado em querer saber um pouquinho de como que a gente lida com a nossa jornada. Eu acho muito bonito isso, dessa dedicação e continuar, né, consistentemente fazendo isso por tantos anos. Muito, muito legal, e obrigada por me convidar para fazer parte disso também. Obrigado a você, Priscila. E, enfim, em relação à mensagem, eu acho que o que mais... A mensagem, eu acho que é a mensagem maior do meu trabalho, né? Que é tipo, siga seu coração, aceite quem você é, vai atrás dos seus sonhos. Eu acho que... Para mim, não existe transformação mais linda e maior do que a gente aprender a se honrar, sabe? A gente aprender a se honrar como a gente realmente é, e eu acho que essa acaba virando a nossa busca no final da história, né? Então, se você tá bem, se você tá feliz, se você tá alinhada, né? Então, tudo tá funcionando ao seu redor. A partir do momento que as coisas parecem que você tá naquela névoa de problemas, é porque você tá desalinhado com você mesmo. Então, é um momento ótimo para você poder refletir e tentar entender que a transformação vem sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, não é buscar lá fora essas coisas para poder fazer você se sentir melhor. Ela vem de dentro primeiro. Então, você se sente melhor para que as coisas ao seu redor comecem a acontecer com você. Essa, pelo menos, é a crença que vem por trás de todo o trabalho que eu tenho feito, né, em relação a isso. Você descobrir que a transformação vem da maneira como a gente conta as histórias para nós mesmos e a forma como a gente se vê e como a gente gosta de, né, se colocar perante o mundo, como a gente reage às coisas que acontecem ao nosso redor. Então é isso.
fechar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, enfim, pode ser uma reflexão, um pensamento, uma mensagem aqui para nossa audiência, por favor. Primeiramente eu queria agradecer pela audiência aqui, né, presente e pelo seu convite, né? E a mensagem que eu posso deixar aqui é exatamente reforçar a importância da consciência das coisas, né? Da gente estar consciente daquilo que está acontecendo, principalmente nesse momento em que a gente vive, até o Shu Han, que é um filósofo coreano que tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, né? Ele fala, né, que a gente realmente está nessa coisa de ter que reinventar todo dia, né, o tempo todo, isso gera um estresse danado. E a pergunta que nós não fazemos é: será que eu tenho condições para reinventar nesse momento, né? Então a gente não pode, porque se a gente faz isso, a gente atropela a gente mesmo. E aí a gente fica doente, a gente perde a percepção, cai a percepção do momento, e aí tomadas de decisões são piores. Então, assim, tudo uma coisa leva a outra. Então, eu queria deixar esse recado que né, tenha consciência ou tente ter consciência o maior tempo possível durante o seu dia daquilo que você está fazendo. Se você não está fazendo em função do que o outro falou que é legal fazer, não ir na ideia, às vezes, de uma mídia, de uma notícia, né, mas prestar atenção no que você está sentindo, né, porque aí tem uma frase que eu gosto muito, que está no meu livro, que fala o seguinte: a vida só tem sentido, se sentir. Né? Então a gente precisa sentir, né, para que a gente possa depois realizar as coisas. E tem um ciclo de realização que eu falo também, que é o seguinte: sentir, pensar e agir. Siga essa ordem, né? Então, se você agir sem pensar, dá errado. Se você pensar sem sentir, dá errado. Então, sentir, pensar e agir. E aí a gente, com essa consciência, a gente consegue melhores resultados e um bem-estar cada vez maior. Eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, um pensamento, enfim, uma reflexão para a gente fechar essa nossa boa conversa hoje. Legal, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Aceitei com o maior prazer, a gente conhece há muito tempo, acompanhava Outra Visão antes de ser podcast, né? Isso. Então, já acompanhava o nome e tal, então já acompanhei de perto, então admiro vocês pra caramba, assim, é um prazer. É o primeiro podcast que eu participo, espero que seja o primeiro de muitos, então é uma honra. Isso vai sempre ficar marcado na história, hein? Exatamente. Lá na frente, eu vou falar, o primeiro podcast que eu participei foi do Outra Visão. No YouTube, hein? Que você, no YouTube. Você no que YouTube. Eu sou, exatamente, no YouTube, vou estar lá. Então, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, nas próximas conversas estarei aí, só chamar. Uma reflexão, um pensamento, eu acho, assim, pode parecer uma coisa piegas, assim, mas eu acho que tudo isso que eu falei, assim, em relação à viagem, em relação ao trabalho, em relação à faculdade, as experiências que eu tive na vida desde criança, assim, eu acho que a gente tem que ser curioso sempre, sempre. Tem gente que é curioso de natureza, e não é curioso querendo fofoca, não, é curioso, assim, eu quero saber por que isso é assim, por que isso funciona, né? Como que funciona isso? É muito legal a gente ser curioso, faz bem para a vida no geral, assim, não é só para o trabalho no técnico, não, tentar fazer aquilo que eu comentei que o Steve Jobs fala, assim, ele gostava de caligrafia, ele gostava de umas coisas que não tinha nada a ver com o negócio dele principal, e é muito importante que a gente tenha esse tipo de gosto, sabe, abrir a mente. Isso enriquece nosso repertório, prepara a gente para a vida em muitos aspectos, tira nossos preconceitos que a gente pode ter, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo, né? Então, abrir a cabeça, aprender, amadurecer, e também muito em relação à saúde mental, porque eu sei que isso me ajudou, todas as referências que eu tenho na minha vida hoje, me ajudaram muito a amadurecer emocionalmente, ser um adulto melhor, ser um homem melhor, ser uma pessoa melhor. É com base nas coisas que eu pesquiso, que eu leio, que eu procuro entender. Essa coisa da curiosidade é até em relação à própria mente. Por que eu penso isso? Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Deixa eu tentar entender, né? Então, assim, claro, tem gente que pode fazer terapia, psicólogo, eu acho super importante, faço. Mas estudar, tem muito texto, muita gente que pode ajudar ali, né, sobre algum assunto. Então, eu acho que, assim, a palavra é a curiosidade. Enquanto a gente estiver curioso, a gente está vivo, a gente está alegre, né, fazendo bem para as pessoas aí. Então, eu acho que é isso, assim, continuem curiosos, é isso.
Então, assim, ó, para fechar, Fabiane, e agradecendo muito a sua presença e pelo tempo que você dedicou aqui para conversar com a gente, que nesse tempo aqui da nossa conversa, a Fabiane já teria nadado uns 3.000 metros. Com certeza. Com certeza. Isso ela nadando devagar, hein? Isso ela nadando em ritmo devagar. Mas para a gente fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, adicionado a tantas coisas maravilhosas que você já colocou, mas aquela mensagem final para a gente fechar essa conversa maravilhosa de hoje. A minha mensagem é sempre a mesma, sabe? Eu acho que na vida a gente tem a obrigação de ser feliz. E às vezes as coisas simples, né, são as que nos trazem maiores afetos, maiores satisfações, né? E o esporte é um alicerce, foi sempre a base da minha persona. Então, eu sempre falo para as pessoas, deem-se a chance realmente de praticar, de ter uma prática, né, esportiva, para vocês descobrirem amizades, novos lugares, a sensação maravilhosa que depois do esporte cumprido, né, como que você vai se sentir muito melhor, mais disposto, você vai se encontrar, vai ficar sozinho com você mesmo dentro do teu esporte, então você vai se doar esse tempo, né? Você vai doar esse tempo só para você, que é muito importante na vida atribulada que a gente tem, dia a dia. E não se iludam, né? As pessoas que trabalham em empresas e que têm essa vida corporativa louca, é comum, mas essa vida não é normal. Então as pessoas têm que sair disso e têm que cuidar da saúde, têm que cuidar da família, têm que se dar umas prioridades, né? Não estou falando que tem que parar de trabalhar, não é nada disso. Mas as coisas elas têm que ser mais equilibradas, né? Para a gente conseguir ser feliz. É isso que eu vejo. Da sua trajetória recente aí, tanto na natação como no trabalho. Eu fiquei muito feliz em te receber novamente aqui no podcast Outra Visão, depois de 4 anos. Espero num futuro breve te receber novamente para saber sobre outras travessias, grandes feitos de negócios e grandes marcas também, né? E aqui a gente sempre na torcida. Para a gente fechar nossa conversa hoje, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, um pensamento, uma reflexão para a nossa audiência. Bom, primeiro, antes do recado, que agora você me pegou, então eu tenho que pensar enquanto eu falo. Obrigado, Paulo, pelo papo de novo. Para mim, estar aqui eu nem sinto que eu estou num podcast, estou conversando com você, só faltou o chopp aqui, né, no meio. É sempre muito legal. Parabéns pelo podcast Outra Visão, que já está no capítulo não, no episódio 160. Pelo amor de Deus. Parabéns pela sua dedicação, pela sua resiliência, persistência, por estar nessa jornada aí durante muito tempo, que é muito sobre isso. Talvez a minha mensagem final seja sobre isso. Seja sobre... Eu não quero usar o bordão, né? Tipo, não desista dos seus sonhos, mas é que naturalmente aquilo que você põe energia flui. Então, tudo que eu venho colocando energia na minha vida flui. Então, o livro infantil, eu vou fazer um livro infantil, foram 2 meses de energia, fluiu. Minha agência, preciso reverter aqui o business, o plano de assinatura de conceitos, fluiu. Né? Os treinos, quero um dia pegar um pódio, fluiu. Então, não dá para colocar energia em muita coisa, como se fosse uma mangueirinha ali, da ponta da mangueira, quanto mais dedo você coloca e a água mais se espalha, ela vai fraquinha em todas as partes, então às vezes você tem que tirar o dedo e focar num lugar só, fazer com que ela molhe uma única planta, para essa planta crescer.
E é isso, e saber que talento é bom, mas a disciplina é melhor ainda. É sempre muito importante receber um jornalista experiente, com uma grande vivência e para compartilhar alguns ensinamentos e a gente aprender com os seus relatos. Assim, eu como profissional do jornalismo, que ontem, né, dia 7, foi o nosso dia do jornalista, que Nosso o jornalista dia. não gosta Parabéns. muito. Parabéns para nós, né? A gente é muito cético com essas É comemorações. verdade. Mas a gente tem que celebrar também, e celebrando fazendo jornalismo, ouvindo os colegas. Isso é experiência, Valmir. E eu fico muito feliz em recebê-lo aqui no podcast Outra Visão, uma pessoa com tanta experiência, porque eu acho que é importante a gente registrar e documentar isso de uma forma bem legal aqui para a audiência. Gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, alguma mensagem que a gente possa concluir essa nossa conversa de hoje. Primeiro, quero agradecer você, Paulão, a Outra Visão, que eu já participei, gostei muito e teve muita repercussão. Voltar pela segunda vez para tirar sua paciência, ocupar a paciência das pessoas que vão nos assistir. Você é um grande entrevistador. Você tirou coisas minhas que nos outros podcasts que eu participei não foi assim. Você tem um conhecimento, a gente fala a mesma linguagem, somos amigos e colegas de profissão e gostei bastante, me abri bastante. Quero depois guardar esse trabalho que você fez, o videocast, e mostrar para os meus netos. Olha, fui entrevistado pelo Paulão e acho que eu me saí bem. E ele foi um grande entrevistador. Muito obrigado. Gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem, enfim, um pensamento final para compartilhar aqui com a nossa audiência. Um só? Fica a seu critério. Tô brincando. Tem algumas frases assim que norteiam a minha vida. Já que eu falei bastante da minha mãe, eu vou falar duas palavras que são dela, assim, que eu acho que é legal. A minha mãe, no finalzinho da vida, ela brigava contra uma infecção no joelho dela com relação à prótese que ela colocou. E acho que a última vez que eu encontrei com ela pessoalmente, porque também morou lá em Santa Maria até o final da vida, eu em São Paulo, indo encontrar com ela sempre que dava, ela falou para mim assim, passa rápido. Então é uma coisa que eu guardo para mim, assim, com frequência eu lembro dessa frase da minha mãe, dizendo, passa muito rápido. Então, assim, a vida é um sopro, né? Sem querer fazer demagogia aqui, nada disso, mas eu acho que é uma coisa que, para deixar uma mensagem, eu costumo lembrar também com frequência que tudo passa no sentido de que o que é bom passa, o que é ruim passa também, é a questão da impermanência, né, das coisas. Mas essa frase da minha mãe, que fala assim, passa rápido, é o que acho que eu queria deixar aqui de final, assim, pra gente trabalhar com vontade, trabalhar no que gosta, trabalhar apaixonado, viver apaixonado, curtir os amigos, curtir a família, os filhos. É muita coisa pra gente curtir em tão pouco tempo. Então, assim, vamos olhar para o que merece atenção de fato, e tem muita coisa que não merece atenção, que a gente gasta, né, Paulão? Gasta tempo, energia com coisas que não fazem a menor diferença. Como já é de praxe aqui, eu sempre peço para o entrevistado, para a entrevistada, no caso, deixar uma mensagem final para a nossa audiência.
primeiro te agradecer, Paulão, né? Assim, o convite maravilhoso. Demorei um pouquinho, mas como falei, né? Assim, foi o momento certo, né? Até para poder. Acho que eu tinha muitas dúvidas também, então eu precisava entender os meus momentos para poder ter como falar aqui. Falar que faz uns 2 anos que eu tô convidando a Ju, a gente tá negociando essa entrevista. Mas falei, Ju, no seu tempo, no seu momento, que acho que isso que é o bacana, né, Ju? Sim, Cada um tem sim. seu tempo, seu momento, e o momento chegou, isso que eu fico feliz também. Não sei se eu teria tanta coisa para falar há 2 anos. Acho que seria uma Então- conversa completamente diferente. Mas foi ótimo, né? Obrigada por abrir espaço para uma temática também que para mim é muito importante, né? E divulgar aí tanto o trabalho do Lapcris, né? Que eu tô assim apaixonada, né? É muito bom poder estar na pesquisa e muito e dar bem também com as pessoas que estão ali pesquisando com você, né, e alçando voos, isso é muito bom. E assim, né, como mensagem final, difícil isso, né, a gente não quer que termine, queria ficar aqui mais. Mas, como mensagem final, eu acho que, como a temática aqui foi muito sobre transição de carreira, eu vou trazer uma pergunta que muita gente me faz, assim, né? Nossa, mas como você conseguiu, né? Algumas vezes eu respondi com coragem, né? Mas eu uso a palavra coragem muito no sentido, né, de Guimarães Rosa mesmo, né? Das coragens ali que a gente precisa, né? O que a vida quer dar a gente é coragem. Eu até usei esse trechinho no meu convite de formatura da psicologia. Eu gosto muito de Guimarães Rosa. Assim, não é uma mera coragem. Eu acho que entender mesmo o desejo, para onde quer ir. E claro, não é fácil, não é simples você tomar uma decisão e partir para ela. Eu acho que a decisão precisa ser pensada, precisa ser planejada, organizada, né? Mas eu acho que a gente chega numa fase da vida, principalmente depois dos 40, em que a gente quer buscar, né, buscar um pouco mais de paz, fazer as coisas que a gente gosta, dentro das possibilidades, né? E abrir o coração para se ajustar, né? Eu saí, né, de uma função de gerente para estagiária, né? Aí você me pergunta como foi isso? Foi ótimo ser estagiária, aprendi muito, assim como fui estagiária no jornalismo, também aprendi muito, né, eu contei essa história do estágio na Fiat, ditou a minha carreira, né, e o estágio que eu fiz, os estágios todos que eu fiz na psicologia também estão ditando, né, porque estão comigo e vão estar aqui comigo para sempre, né, então é isso, se organizar e vai, né. E quem tiver interesse em vir para a psicologia, quiser entender um pouco mais sobre a psicanálise ou sobre a temática de pesquisa, fiquem à vontade para me procurar, né? Pode colocar depois, o meu Instagram é fechado, mas pode me mandar mensagem que eu respondo. Então, né? E é isso, fico super à disposição. então, Tem o LinkedIn também fica mais fácil. então já tá na minha lista de links, viu, Ju? Que eu sempre coloco no site do podcast Outra Visão, o perfil do entrevistado com todos os links associados à entrevista, e também estará aqui no YouTube, plataformas de áudio, né, Spotify, etc. Dos helicópteros, aqui com a audiência do podcast Outra Visão. Eu sou um apaixonado pela área da aviação e você é o primeiro comandante, piloto de helicóptero que eu recebo aqui no podcast, então para mim é uma alegria muito grande. E para a gente fechar nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem aqui para nossa audiência, Costandi. Mensagem, podem me ligar aqui na Vertical Helicóptero e fazer o curso, vocês vão gostar bastante. Helicópteros realmente é uma área bem apaixonante, tem muita coisa para ser feita e estou à disposição de vocês.
seu depoimento sobre esse momento tão importante da sua vida aí, a sua relação com a natação, desse feito tão importante que, sem dúvida, você é uma lenda da natação de águas abertas no Brasil, sim, e acho que é importante a gente registrar e, sobretudo, mostrar como é importante a disciplina, a perseverança e o foco nas coisas que quer fazer, independente seja um esporte ou qualquer outra atividade. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, eu gostaria, Flávio, que você deixasse um recado final, uma mensagem para a nossa audiência, por favor. Assim, bom, primeiro, né, Paulo, eu nado porque eu gosto, né, cara? Eu brinco que se eu fosse obrigado a fazer tudo isso que eu faço, eu não faria de jeito nenhum. Então, é um prazer para mim estar nadando, não é um sacrifício, não é uma lição de perseverança, não é nada, é gostar de estar na água e gostar de estar nadando, né? E, assim, uma frase que eu levo muito comigo, né, nessas provas, e foi o que me tirou do buraco, né, na bisa de madrugada, é tudo posto naquele que me fortalece, né? Acho que a fé aí, a crença em Deus, né, e de estar fazendo algo de bom para as pessoas, estar inspirando as pessoas, é o que me move a isso, né, cara? Eu acho que se eu tenho uma obrigação na vida é de retribuir tudo que a natação me deu, que é incentivando as pessoas a nadar, sabe? A tirar os medos e a curtir estar dentro da água, cara. Pra mim é uma curtição estar dentro da água, tá bom? E também te agradecer pela oportunidade aí de divulgar um pouquinho o esporte que eu gosto tanto, tá bom? Pra gente fechar, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, algum recado final pra gente fechar essa nossa boa conversa de hoje. Legal, cara, só agradecer de novo, de verdade, super honrado, você é um cara que eu admiro muito, você, Raquel, sua família, né, a gente já teve oportunidade, inclusive, de trabalhar junto, né. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo espaço, é sempre bom falar um pouquinho, né, contar um pouquinho da história, porque pode ser um gancho para alguém, pode ser que alguém depois procure a gente também para a gente aprender com a pessoa também, pode vir algum negócio disso, então isso é muito legal. Então, obrigado de coração. Cara, o que eu tenho para falar é que as coisas não são tão complexas, as coisas são simples, assim. A gente tem que correr atrás das coisas, igual, por exemplo, na minha história, eu sempre corri atrás das minhas coisas, sempre procurei fazer o que eu gosto, independente de qualquer coisa, independente de... Claro que dinheiro é importante, né? A gente precisa e tudo mais, mas sempre teve na frente trabalhar com boas pessoas, trabalhar com o que eu gosto, fazer o que tem que ser feito. Então, assim, tem algumas frases que eu gosto muito, mas uma delas é o seu compromisso com o processo que vai definir o seu progresso. Então, assim, tenha compromisso com o processo, acredite no processo. O longo prazo, ouvi essa frase esses dias e também que eu achei muito legal, que o longo prazo ele sempre bate na porta certa. E então, assim, acredita no processo, corre atrás que tudo vai dar certo. É isso aí. Tá calibrado, né, no simulador, porque também pelos desafios aí desses campeonatos aí tem que tá com a mão boa ali, hein? Tem que Aí, já vai treinando. E sobre a mensagem que você falou, Paulão, eu queria principalmente agradecer pelo espaço. Acho que foi uma grande surpresa. A gente havia perdido contato, né? Eu lembro de você antes do encontro do Bob aí, eu lembro quando eu tava lá no Canadá ainda, nas lives lá do Teaching for Free, né? Então, eu lembro daquela época lá, todo mundo junto,
o tiozão, o Ronald Vanderput, Bill, o Enio Bill lá do Tite vai estar no evento, o Enio Bill, ele vai estar lá. Então, assim, o que eu queria dizer disso tudo é que eu acho que é muito importante, e eu sou grato por ter isso, né? A aviação, apesar de ser global, ela é pequena, né? É assim, você pode não conhecer alguém, mas você conhece alguém que conhece. E eu tenho sem falsa modéstia, eu tenho um orgulho de dizer que eu tenho muita sorte nesse meu círculo de convivência na aviação, porque eu sempre deixei portas abertas, assim. Por mais que às vezes você perca o contato aqui, por N razões, no meu caso foi uma mudança física, né, de endereço, mas a gente, quando a gente se falava, eu estava morando a 10 mil quilômetros daqui, e olha onde a gente veio se encontrar depois de alguns anos, né? Então eu acho que é importante a gente levar isso para a vida, sabe? De deixar as portas abertas e sobretudo num métier como o nosso, né, da aviação, que é tão diminuto, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, a gente sempre tratar com cordialidade e respeito, porque por mais que haja qualquer divergência, amanhã você pode estar dividindo um cockpit, ou uma tela, ou, entendeu? Ou uma cadeira no escritório com esse camarada seu da aviação aí, né? Então essa é a mensagem que eu deixo, agradecer mais uma vez o Paulão pelo espaço, viu? Eu que agradeço. Paulo, Cassiano, sua mensagem final. A gente passou por um período aí, né, no passado recente de confinamento, né, e a internet, ela aproximou, criou muitos laços. E eu sempre digo que a internet usada de maneira correta, né, é muito benéfica, né? Agora, é claro que quando a gente tem a oportunidade de materializar essas amizades, esses encontros, de estar pessoalmente, né, aí muda de figura realmente é impagável, realmente não tem valor que dê para mensurar a riqueza dessa experiência, né? Então a oportunidade que o pessoal vai ter, né? O pessoal que está no mundo virtual, voando, né, através do simulador, estar lá dentro de um ambiente que tem tudo a ver com aquilo que ele gosta e tendo a oportunidade de conhecer pessoas importantíssimas, né, dos mais variados setores da aviação. Como o Saulo muito bem disse, tem pessoal de aviação virtual, pessoal de aviação real, vai ter piloto de linha aérea, tem piloto da executiva, tem mecânico, tem palestrante. Poxa, tem uma instrutora, a Juliana lá, que foi da instrutora da Força Aérea, voou, Tucano, uma série de coisas. Então, quer dizer, acho que é uma oportunidade única, né, na América do Sul, de estar ali 2 dias com todo esse pessoal e trocar ideias e abrir portas e tudo mais, né? Então, eu só tenho aqui a agradecer o teu convite, prazer te reencontrar, estaremos em breve juntos lá pessoalmente, né? E convidar a tua audiência para estar com a gente, né? Se você puder depois deixar o linkzinho aí do nosso site, do nosso Instagram, pessoal que quiser comprar ingresso, corre, né? Porque vai acabar. Exatamente, eu que agradeço, Cassiano e Saulo, reforçando que todos os links sobre o evento e de tudo que a gente navegou aqui estarão disponíveis na descrição desse episódio e também lá no site do podcastoutravisão.com. Mas que eu sei que vocês você gravou, que né, aqui, Paulo? Só pra ter certeza. Vocês... Não vai apertar o botão aí. Tá gravando, isso eu tenho certeza. Agora, só vai ficar perfeito quando vocês deixarem aquele recado final, aquela mensagem, reflexão, pensamento pra fechar. Recado, vai. Gabriel, o que é a vida? O que é a vida? Ele é ator, a vida... Não, meu recado... A gente não consegue fazer isso, Paulo. Não consegue. Não, mas é um recado, não precisa explicar sobre a vida. O recado é o seguinte... Você pode falar do show da semana que vem, tá ótimo. Não. Quero falar o seguinte, quero que o pessoal aí de casa que tá nos escutando, que continue prestigiando esse projeto que é feito com muito carinho, com muito amor,
com profissionais dedicados, né? O Fábio, o Humberto, o Marquinhos, o Lude, nossa produção, todo mundo que trabalha com a gente, o Murilo Leme, que é o nosso engenheiro de som, músico também. E a Letícia, Gustavo, Guilherme, Roseli, Renato, é uma equipe gigante. É uma equipe, é uma família, it's a family business, mas que continuem prestigiando a gente, sigam, a gente sempre vai continuar inventando moda e pondo esse show para rodar sempre, e agradecer, sobretudo, ao público. Paulão, você é de casa, mano. Pode não gravar que a gente... Tudo bem. Então, ó, sempre bom, a gente sempre gosta de falar do projeto, porque a gente também se atualiza, né? Se renova, lembra, e fala, pô, olha que legal, sempre foi legal. Dá mais gás. E tal. Então, e é uma memória para ficar registrada, sobretudo para vocês, pessoal. Para vocês e para mim, que sou muito fã de vocês, como amigo, pessoa, e claro, ia falar corintiano, mas aqui só tem 2 corintianos, né? Para a gente fechar esse nosso voo maravilhoso, nessa história incrível de tantos aprendizados que você compartilhou aqui comigo e com a audiência, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, algo que pudesse fechar com chave de ouro essa nossa conversa de hoje. Por favor. Pois é, pessoal, o que acho que é mais importante quando a gente chega no final do ano é a gente lembrar que, como a gente pensa um pouquinho lá na pegada budista, né, que muitas das vezes a gente dá crédito demais, tanto ao desejo, né, o desejo de estar com a família, o desejo de ganhar presente, da mesma maneira que a gente dá muita pegada também à esperança. Olha, quando eu encontrar com as pessoas, quando a gente for sair em viagem, quando na realidade o maior macete é a gente prestar atenção na palavrinha, que ela congrega o que há de melhor e que tem vários significados, inclusive no Natal, que é o presente. O presente, ele é esse momento agora do júbilo, da alegria, desse estar junto, desse acontecimento. O desejo, muitas vezes, é o sofrimento do que a gente já passou, mas que tem que ficar lá. Tanto a esperança de ser quando isso acontecer, mas que ainda vai acontecer. Quando a gente olha para cá, a gente consegue olhar em volta, ver as pessoas com quem a gente está convivendo, as novas pessoas que a gente conhece, as pessoas que estão nesse momento, nesse presente, estando junto. Portanto, o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos é o presente. Fechar hoje a nossa boa conversa, eu gostaria de primeiro agradecer você pela disponibilidade de tempo para conversar comigo, por aceitar o convite, né? E por compartilhar um pouco da sua história e do trabalho que você realiza hoje aqui com a audiência do podcast Outra Visão. Para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, pensamento, enfim, algo que a gente pudesse concluir hoje a nossa boa conversa. Primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer ter você. Sempre que precisar, vamos estar 100% à disposição, fornecendo informação de qualidade para a comunidade. Mas o que eu digo sempre para os meus alunos é assim, não desista. Independente se você está na aviação, se você está no mundo corporativo, a linha de crescimento nunca é retilínea. É alto e baixo para todo lado. Às vezes você vai ter insucesso, mas se você tem a visão, se você determinou aquele plano e está trabalhando por ele, você vai ter duas opções: desistir, e na maioria dos casos desistir não é uma opção, ou persistir. E a gente está falando sobre resiliência, sobre técnica de estudo, sobre continuar. Teve um insucesso? O que você fez de errado ou o que você fez de não tão bom que pode ser melhor numa próxima vez? O erro é um aprendizado.
No CRM fala muito disso. O erro é uma nova chance de você entender o que aconteceu e fazer de novo sobre uma nova perspectiva. Então persista, não desista, porque a jornada é longa, mas independente do teu objetivo final, se é na linha aérea, se é sendo diretor de uma grande empresa, se é na aviação agrícola, se é sendo instrutor de voo, todo mundo merece uma oportunidade de realizar esse sonho. E nós estamos aqui, obviamente, para possibilitar, trocar informações e ajudar as pessoas a chegar ao lugar, independente de onde quer que seja. Que 2026 traga boas conversas e novas oportunidades de ouvir e ampliar o olhar com outra visão. Meus votos de boas festas e que você aproveite e se divirta com esse especial de fim de ano do podcast Outra Visão. Um beijo! Tchau!